Apresentações, mas para quem não, né? para quem não conhece, o professor Fernando é nosso professor aqui do programa de Química Aplicada. Vou falar mais ou menos por cima a formação. Você é formado em Química, com mestrado e doutorado todos na UFSC, né? E você fez um estágio, foi um pós-doc mesmo, aí eu não lembro a universidade, nos Estados Unidos. Não, Wayne State University. Então, né, e trabalha sempre trabalhando com química bioinorgânica, né, dentro da área de química inorgânica, e inclusive o seminário dele é nesse tema que ele vem atuando dentro do programa e que ele apresentou num seminário, num congresso nos Estados Unidos, em Los Angeles, que aí ele vai falar um pouquinho mais sobre o congresso, sobre a apresentação dele e sobre a linha de pesquisa dele. Então, professor. Certo? Bom, boa tarde para todos. Muitos aqui eu conheço, acho que tem alguns alunos novos que de fato ainda não conheço. Talvez vocês me conheçam porque, como eu estou coordenador do programa, então, hora ou outra, vocês acabam recebendo e-mails meus. Né? Então, como um requisito, né, eu participei do edital ProEvent, que a gente chama aqui na universidade, que dá recursos da universidade para a gente poder participar nesses eventos no exterior, e uma das contrapartidas é apresentar um seminário do que foi apresentado lá, mas talvez um pouco além do que só falar a química da coisa, vou contar um pouquinho como é que foi o congresso, essas coisas todas, né? Então, o tema que eu vou falar hoje, né, é sobre, aqui na televisão é nítido, mas não funciona mesmo. Um dos campos de pesquisa que a gente tem atuado no nosso grupo, eu trabalho basicamente com dois campos, que é com parte de química inorgânica biológica, interação com DNA e desenvolvimento de agentes quimioterápicos, que é uma delas, que não é o que eu vou falar hoje. E essa parte aqui, em forte colaboração com o professor Edmar, que está aqui na plateia, vamos chamar assim, né? Trabalhando com a parte de catálise, né? Desenvolvimento de catalisadores para oxidação de substratos orgânicos, que é basicamente o que a gente está colocando aqui. Esse que foi o símbolozinho, achei interessante o símbolozinho do congresso, que é o Wiki, já vou falar um pouco mais sobre eles, que é obviamente, como foi no Long Beach, Los Angeles, tem um quê de surf lá muito forte, vamos chamar assim. Tá? Então, sobre o que eu vou falar um pouco para vocês? Sobre a sociedade, a SBIC, né? É importante a gente falar da nossa sociedade, assim como a gente tem a SBT, aqui a gente também tem uma sociedade de química inorgânica biológica. Apesar de no Brasil a gente chamar de bioinorgânica, no exterior é muito comum falar química inorgânica biológica. Né? Depois eu vou falar um pouco da nossa modificação, que são a indústria de catalisadores, por assim dizer, né? E os catalisadores em si. O que é um pouquinho de bioinorgânica e como que ela pode ajudar a gente a desenvolver esses catalisadores bioinspirados, é uma palavra que está na moda, bioinspirados, né? O que a gente tem feito, então, contribuindo aí para o campo e algumas conclusões e alguns agradecimentos. Tá? Eu gosto muito dessa figura, apesar da referência ser um pouco antiga, que mostra muito esse círculo central que a gente tem aqui, que é onde está a química inorgânica biológica. Eu sempre brinco que a química bioinorgânica é uma bênção e uma maldição. Por quê? É uma bênção porque você tem que saber tudo de tudo. Você não escapa das outras áreas da química. E qual é a maldição? Você tem que saber tudo de tudo. Então a gente é extremamente interdisciplinar, permeando muitos campos aqui, indo desde lá da medicina, indo para a física, indo para a espectroscopia e por aí vai. Então, bioinorgânica é algo extremamente interdisciplinar. Eu trago para mostrar para vocês, essa aqui é a página da nossa sociedade de química inorgânica biológica. Inclusive, ela foi criada em 95, né? O professor Ivano Bertini, inclusive, que ajudou a fundar a sociedade e sediou, vamos chamar assim, a Conferência Internacional de Química Bioinorgânica, ou Inorgânica Biológica, lá em 95, que foi em Florença, na Itália. Foi o primeiro congresso que a gente teve. E tem circulado no mundo aí. Nós temos uma revista, né, um jornal específico, dei uma checadinha ontem, caiu no fator de impacto pela terceira vez, a gente não anda muito bem das pernas. Inclusive foi tema de discussão, porque a revista está na Wine, e foi decidido na conferência que tem reunião estilo SBQ no final, né, rumos da sociedade, então você começa a decidir as coisas. E eu nunca soube que existia esse tipo de coisa, mas a sociedade decidiu tirar a revista da Wine, porque a Elsevier fez uma proposta mais interessante. Então, futuramente, nós vamos trocar a revista de casa editorial. Eu nem sabia que isso existia, mas agora eu sei que existe.
Tá? Então, e como eu falei, então, a gente chamou de bioinorgânica, química inorgânica biológica. Então são os nomes conhecidos aqui da sociedade. Em termos de conferência, como é que funciona? A gente tem o International Conference on Biological and Organic Chemistry, que é a conferência mundial. Mas nós temos as 3 grandes, eu não vou chamar de mini conferências, porque de mini não tem muita coisa, mas basicamente a gente tem a conferência latino-americana, que envolve obviamente a América Latina, tem o Eurobic, que a gente chama, que é a parte europeia, e também a gente tem o ASBIC, que envolve toda a Ásia e mais a Oceania. Por exemplo, há 2 anos a gente teve um evento que foi especificamente em Adelaide, como está colocado ali. Tá? Então, sempre no ano ímpar nós temos a internacional, nos anos pares as locais em termos de continente, digamos assim. Né? Então está aqui o símbolo, por isso a gente é acostumado a chamar de ICBICs, que são as conferências plenas. Cada pontinho que a gente tem ali é onde já teve conferências. Tá? Então, grande parte delas foram na Europa, obviamente nos Estados Unidos e Canadá. Temos, curiosamente, uma única na América Latina, que foi em 2017, foi feito pelo meu orientador, lá em Florianópolis, o ICBIC 18. Foi a única vez que ele esteve na América Latina e, na verdade, a terceira no Hemisfério Sul, que até então era uma conferência que ficava sempre restrito ao Hemisfério Norte. Então, foi muito interessante, eu pude participar, pude trabalhar no congresso, foi algo bem interessante. E agora, o ICBIC 21, que foi esse ano, foi lá em Los Angeles. Obviamente, já tinha tido outros, né, na região lá, mas... E também tem alguns que vão para o Japão, já teve algumas vezes, na própria China. Esse aqui foi o lugar onde foi feita a conferência. Então, é uma região perto do mar, lá no fundo tem o porto, é uma região portuária, apesar de ser uma região de porto, uma região muito bonita. Então, o congresso ficava nesse principal prédio aqui, mas o centro de convenções era, na verdade, toda essa parte aqui. A gente ficava mais ou menos naquele prédio quadradão grande ali. Aqui estão os patrocinadores, de certa maneira, que ajudaram na construção do evento. E quem estava sediando era a Universidade da Califórnia, Irvine, né? Os professores que ajudaram a montar, colocar esse congresso de pé. Tá? Então, essa aqui era a sala principal. Nós tínhamos as conferências plenárias, eram sempre dadas nessa sala. Então tinha uma conferência plenária de manhã, uma no fim do dia, e ao longo do dia daí isso se subdividia em 6 salas paralelas. Então era tudo por tópicos, né? Química de cobre, química do molibdênio, geração de hidrogênio, e assim vai, por temas ia se separando, que era uma região onde a gente ficava tomando o coffee break, e inclusive era mais coffee do que break, porque eu deveria ter trazido o meu crachá. A inscrição do evento ela custou $850. Eu só ganhei o crachá, literalmente. Tá? Então, como vocês já devem imaginar, os Estados Unidos não andam numa terra muito boa para a ciência no momento. A gente sabe muito bem o que são essas coisas, né, a questão governamental, e eles ficaram devendo. Faltou $15 mil para fechar as contas do congresso. Tá? Então, apesar da CS ter colocado o símbolozinho ali, a gente pensava, nossa, a CS tem muito dinheiro, né, aqui na American Chemical Society, eles não deram eu ia dizer $1, real, mas não deram $1. O único stand que tinha no congresso, se vocês quiserem chamar de stand, é esta mesa com essas canetas e os chocolatinhos, que era, por ironia, nos Estados Unidos, mas era da Royal Chemical Society, inglesa. Era a única coisa que tinha. Então foi um congresso da parte científica muito boa, mas extremamente enxuto em amenidades, vamos chamar assim. Não tinha... Para quem está acostumado na SBQ Nacional, por exemplo, que você vai lá, stand de indústria, nada, absolutamente nada. Né? A própria abertura, quando eu olhei a programação final, era do tipo 8h25 a abertura, 8h30 a primeira palestra. Eu falei assim, não, deve estar errado, né? Literalmente o chair do congresso subiu. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Eu queria apresentar o professor tal que vai dar a palestra tal. Essa foi a abertura do congresso. Simples assim. O encerramento também não durou mais do que 5 minutos. Então foi uma coisa meio estranha. No outro evento, há 2 anos que a gente teve na Austrália, foi completamente diferente. Lembrava muito SBQ, para quem está acostumado com SBQ. Dessa vez a gente conseguiu levar mais gente do Brasil.
Então aqui falta um professor do Rio de Janeiro da PUC, que não está nessa foto, e mais uma aluna de iniciação científica. Esse eu achei incrível. E uma menina da Universidade Federal de São Carlos, que foi iniciação científica, ela foi sozinha. E foi a primeira vez que ela foi num congresso sozinha. E ela já foi até lá, eu achei incrível. Né? Aqui a gente tem o professor João e o professor Isabel, que na verdade eles são portugueses, mas eles acabam, por razões óbvias, andando com a brasileirada, né? Também temos dois professores, Luizinho, que já foi, acho que, secretário-geral da SPQ, se não me engano, eles são professores da Universidade Federal do Ceará. A professora Ana Maria, que junto com o Ademir fez o Wikivip no Brasil, a professora aposentada da USP de São Paulo, a professora Rosalina aqui da UFSC e 3 alunos de doutorado da Unicamp, da professora Camila Abrihausen. E eu. E isso faltou apenas, acho que, 2 pessoas. Então, esses eram todos os brasileiros que estavam por lá. Teve sessão de pôster, o que é uma coisa bem interessante, porque a gente está acostumado a ter algumas apresentações orais em congresso e aquela enxurrada gigantesca de pôster. Ali foi exatamente o oposto. Eu até fiz uma conta aqui, bem rapidinho, nós tivemos 10 palestras plenárias, aquelas de 50 minutos de duração, sempre uma de manhã e uma de tarde, foram 5 dias de congresso, o que é bem cansativo, e aproximadamente 320 apresentações orais. Então, na verdade, tinha mais apresentação oral do que pôster. Até eu quero acreditar que, por ser um congresso internacional, também é muita reneira você ficar andando por aí nos aeroportos com pôster, com essas coisas. Então, era só esse atorzinho pequeno ali, e tinha seguramente mais apresentações orais de vários tamanhos, para estudante, para professor mais jovem, professor mais, enfim, com tempo de pesquisa. Então, mais alguma... essa é a professora que ela Maribel Navarro, acho que é o nome dela. Ela é venezuelana, mas ela é professora da Federal de Juiz de Fora. Então, essa era a pessoa que estava faltando. Na sessão de pôsteres. Aqui é a parte de premiação dos pôsteres. Então, como vocês podem ver, algo que é bem californiano, é que ele era o chair do congresso. Ele andou o congresso inteiro assim. Se você acha que essa pessoa vai ficar andando de terno e gravata lá, definitivamente não. Tá? Então, ele andou o tempo todo dessa maneira, de boné, camisa floreada, bem estilo surfista, né? Então, uma foto do dia da abertura, fazendo os 20 minutos mais longos de uma apresentação da vida, né? Mas até que foi ok. Né? E esses que eram os outros 3 professores que estavam apresentando na mesma sessão que eu, que era o professor da China, o professor de Taiwan e esse que era o professor dos Estados Unidos mesmo. Então, eu tenho apresentado na sala que eu estava apresentando. E também no final é apresentado o rodízio que eles fazem em estilo Olimpíadas. Então, a cada congresso você meio que circula cada continente, não é bem isso, mas tem esses 3 rodízios, né? Que ele gira entre Europa, Américas, mas eles sempre... Américas, na verdade, é América do Norte, né? Mas eles dizem que é Américas, só que eles ficam na América do Sul. E o longe, entre aspas, que é a Ásia-Oceania. Então foi definido que o próximo, daqui a 2 anos, vai ser em New York, na Inglaterra. E eu pretendo ir se for possível, né? Mas o outro já foi definido também. Esse eu realmente passo, porque ele vai ser na Coreia do Sul. Então é muito longe. Como fui para a Austrália, a experiência não foi tão boa da viagem, então eu também passo a possibilidade de ir para a Coreia do Sul. Não tenho muito interesse, não. Mas vamos lá. Então, falando um pouco de química, para começar a falar do que a gente está fazendo aqui na parte de catálise, é bom sempre dar uma justificada, né? Por que a gente está fazendo as coisas. Então eu quero começar justificando talvez da maneira mais americana que possa ser justificada, que é pelo dinheiro. Né? Então aqui na indústria de catalisadores, projeção, a gente tem 35 bilhões de dólares envolvidos em indústria de catalisadores que envolvam metais. Para 24, tinha esse valor de 37,2 bilhões e a projeção até 2033 a gente chegar quase a 46 bilhões de dólares. Então é um senhor do mercado para a gente produzir catalisadores. Tá? As principais empresas, algumas eu não preciso nem fazer muitos comentários. BASF, sem sombra de dúvida, vai ser a top 1. Tem várias outras aqui, a Dow Química, que é muito, muito famosa, e outras corporações. Então, sem sombra de dúvida, falar de catálise é extremamente importante. Né? Nós não tem como ter sociedade moderna sem catálise, ponto. Por uma série de questões. Como é que esses catalisadores estão divididos? Tá? Indústria de petróleo, em vermelho,
Síntese química e amarelo, talvez onde a gente mais se encaixe. Síntese química. Aí eles acabam separando a química de polímeros, né? Porque obviamente se produz muito polímeros, então está colocado em verdinho. E na parte ambiental, por exemplo, né? Temos professores aqui que trabalham com degradação de poluentes, essa coisa toda, então você pode fazer isso via catálise, né? Catálise, eletrocatálise. E notem que são campos bem distribuídos, então os metais estão presentes em todas essas áreas. E em particular, note que em amarelo aqui a gente tem os compostos químicos, porque como é que está separado? Compostos químicos discretos, por exemplo, complexos. Metais seriam o quê? Literalmente o metal na forma elementar, metálica, né? Zeólitas, né? A parte de bem de materiais, e outros todos acabam caindo na última parte. Então, note que os compostos químicos discretos, as moléculas, ocupam uma boa fatia do mercado. Então, sem sombra de dúvida, ainda é de muito interesse, dado o crescimento anual, tá? É cerca de quase 5% ao ano. Então, é uma demanda muito grande por catalisadores. Aqui no grupo a gente tem testado algumas moléculas, né, como substrato modelo de alguma forma, né, o próprio ciclohexano foi um dos primeiros que a gente começou a trabalhar, gerando o respectivo álcool e acetona, a linha azul. Alcenos começamos a trabalhar agora, geram não uma infinidade, mas vários produtos. Porque eles são interessantes. Primeiro, não está colocado aqui, mas você pode também abrir os ciclos, você gerar ácido adípico, produção de NARIO 66. Então, de novo, de grande relevância. Você pode gerar uma série de compostos, né? O pessoal aí da química orgânica, né? Eu sempre brinco, né, que alcano não serve para muita coisa, a não ser queimar, mas se você começa a funcionalizar ele, você consegue fazer uma infinidade de reações. Então, de novo, para a parte de síntese é muito interessante que a gente consiga gerar valor agregado, inclusive, né, nesse sentido. E, por último, que é o que a gente vai tratar mais nesse trabalho aqui, que é a oxidação do álcool benzílico, gerando benzaldeído e ácido benzoico. Só para você ter uma ideia, o mercado atual de benzaldeído, que é uma molécula extremamente simples, mas amplamente utilizada, está hoje na casa de 300 milhões de dólares. Isso é o que gira de valor hoje só na molécula de benzaldeído no mundo. Tá certo? Bom, para que a gente pode usar benzaldeído, sem sombra, para quem já cheirou benzaldeído, tem um cheiro de cereja, se preferir, né? Então, muitos outros aldeídos, aqui eu estou simbolizando toda a parte de flavorizantes, produtos alimentícios, ácido benzoico, benzoato de sódio, coisas do gênero, você pode usar como conservantes de bebidas, entre outras coisas. Então, é altamente aplicado. Então, por isso, esses são 3 grupos que a gente tem trabalhado, 3 grupos químicos que a gente tem trabalhado lá na pesquisa, mas esse trabalho especificamente que eu vou mostrar vai ter a ver mais com a parte do álcool benzílico. Bom, como é que a gente faz isso? Bom, onde é que entra a bioinorgânica nessa história? Aqui eu mostro para vocês uma enzima chamada galactose oxidase, né, que dá o sítio ativo, ela é uma chamada de metalenzima, né, ela tem um sítio ativo contendo o íon metálico, em particular, como vocês podem ver ali do lado, né, de geometria de pirâmide base quadrada. Naturalmente, reparem uma coisa curiosa, ela é uma enzima radicalar, ela está presente assim no meio biológico a 37 graus e está tudo certo, ela consegue estabilizar o radical peróxido tranquilamente. E o que ela faz em específico? Tá? Na presença de oxigênio, ela consegue seletivamente oxidar álcools primários nos respectivos aldeídos, tá? E não gerar subproduto. Então, essa é uma das inspirações que a gente pode dizer na natureza. Bom, será que eu consigo recriar certas moléculas de baixa massa molar que eu consiga imitar o que a enzima está fazendo? Tá? Então, isso a gente chama de modelagem biomimética. Tá? Então, essa é uma das enzimas que a gente tem interesse. Outra é o citocromo P450, uma enzima bastante interessante, isso fica presente no nosso fígado. Todo e qualquer medicamento ou material que a gente ingira, normalmente é esta molécula que vai fazer a digestão e a degradação dele. Então, é bem interessante, ele consegue fazer, por exemplo, pegar alcanos de maneira geral para se gerar uma infinidade de oxidações, como gerando álcoois, aldeídos, os ácidos, cetonas. Eu tenho um exemplo de uma cepa selvagem que produz, de bactérias que produzem o citocromo A. Ela está amplamente distribuída, não só, citei o nosso exemplo do ser humano, mas você tem citocromo P450 de bactérias ao ser humano. Então, na escala evolutiva, ela está onipresente em quase tudo. Você consegue, desde a oxidação do próprio alcano, para gerar todos os respectivos produtos oxidados.
Né? Claro, a gente pode depois discutir seletividade, isso o buraco é um pouco mais embaixo, não é bem assim, mas é possível gerar algum tipo de grau de seletividade nas questões. E o que a gente tem feito, aqui eu trago alguns exemplos, o nosso talvez primeiro trabalho, envolvendo aqueles dois primeiros complexos mononucleares, de cobre e ferro, da oxidação do ciclo hexano, na presença de peróxido de hidrogênio em acetonitrila com solvente, a temperatura amena, né, 20 graus, gerando os respectivos álcool e cetona, né, também injeta peróxido, mas a gente acaba convertendo ele em álcool para melhorar a quantificação. Então esse foi o primeiro trabalho que a gente fez, logo em seguida fez usando esse composto também mononuclear agora de ferro, com uma colaboração com o professor Norlander da Suécia, ele mandou os compostos para a gente, também testou e funcionou, usando, claro, em parceria com o professor Edmar que está aqui, análise multivariada, ou seja, né, o que a gente tinha na literatura, tudo que era feito até então, sempre usando talvez o método clássico, né, você faz as coisas de uma maneira univariada, ou seja, eu tenho um conjunto de variáveis, eu fixo todas menos uma e vario esta uma, depois eu fixo essa, vario a outra e vou fazendo isso de uma maneira independente. Né. Mais recentemente a gente também usou este composto binuclear agora de cobre, em comparação a esse trabalho aqui, um trabalho que envolveu a Larissa e o professor Paulo Verani lá dos Estados Unidos, que a gente estava tentando provar se fazia diferença usar um composto chamado binuclear, com dois centros metálicos ou um só, e se isso afetava ou não a catálise. Então foi um trabalho que a gente publicou também recentemente. E por último, pegando compostos mais simples, até a Ana está aqui, participou do trabalho, né? A gente gerou uma série de complexos. E o que a gente fez agora? Para além de você explorar a catálise homogênea, ou seja, em uma fase só, a gente imobilizou ele em nanopartículas magnéticas recobertas de sílica. O Aaron está aqui, o pai das nanopartículas. Né? E a gente conseguiu também trabalhar agora de forma heterogênea, porque a gente conseguia reutilizar o catalisador múltiplas vezes. Tá? Então isso é o que a gente já tem feito até o momento. Bom, e falando um pouquinho dessa história do univariado, multivariado, então talvez o univariado, como eu coloquei ali, a gente acompanha uma variável por vez, é um método muito simples, é bastante intuitivo, claro, é prático, é simples, né? Só que ele também tem alguns problemas, você pode não achar o ótimo, você pode não achar ótimo e dificilmente você vai conseguir avaliar. Se você tem um setzinho de variáveis um pouco maior, escuta, se eu mexer numa variável, o que acontece com a outra? Será que influencia, não influencia? A análise univariada não vai te dar essa informação. Para isso, a gente pode usar a análise multivariada, que, por exemplo, eu coloquei em um dos modelos, né, existem N modelos, que daí você vai ter que fazer todo um estudo para saber qual que é o melhor modelo que você vai usar para o trabalho que você precisa executar, né? Aqui eu estou colocando do planejamento fatorial completo. Então você consegue agora acompanhar mais de uma variável ao mesmo tempo. Ele também, não é que ele é complicado, você vai precisar de um pouquinho de matemática para entender o que está acontecendo, né? É um pouco menos intuitivo do que o modelo clássico, simples, univariado, porque requer um pouquinho mais de estudo matemático na coisa, mas não é nada de outro planeta. A gente consegue chegar, né, na medida possível, em condições globais. E outra coisa que eu acho que é muito interessante, você consegue ver se quanto mais numa variável, se ele consegue ou se ele perturba ou não a vida da outra variável, que é uma coisa que a análise univariada dificilmente vai te fornecer. E agora a gente chega no trabalho que eu apresentei lá, obviamente em questão de resultados, né? A gente conseguiu esses dois complexos porfirínicos, que é a manganês tetrafenilporfirina e ferro tetrafenilporfirina, gentilmente servidos por alguém que talvez muitos aqui conheçam, que foi aluna aqui do programa, né, no mestrado, foi inclusive a primeira defesa do mestrado, a primeira defesa do programa, né, Patrícia, e hoje ela está, acho que agora não mais de pós-doc na UFMG, ela está professora substituta na UFMG, se não me engano. E ela trabalha com esse tipo de composto em química de oxidação, com o professor Gilson Freitas, que é o nosso colaborador, junto com ela, e a Larissa, então, se debruçou em cima estudar a catálise desses carinhas aqui, obviamente usando como substrato modelo o álcool benzílico para gerar os respectivos, né, para substituídos, gerando os respectivos aldeídos e ácidos carboxílicos. Né? Então a gente escolheu para estudar aqui algumas faixas de concentração de catalisador, como oxidante, o famoso PIDA, como chamam, né, ou o diacetoxi-benzeno, o intervalo de tempo e o solvente foi de clorometano. Aliás, justamente
por causa da solubilidade, de certa maneira foi um pouco desafiador, porque esses materiais eles são pouco solúveis nos solventes. Então ele é muito solúvel em cloro metano, só que daí a gente tinha problema com o peróxido de hidrogênio, que ele não vai ser miscível. Então a gente acabou indo para um antioxidante que fosse solúvel no meio, a gente conseguiu chegar nessa combinação, claro, com dicas lá do professor Gilson de Minas, que eles também já têm mais um pouco de experiência nessa área.